Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Você já me conhece, né? Sou o Mauro. E a Marta, que viaja comigo dentro de uma autocaravana já há mais de 4 anos aqui pela Europa, de modo geral, né? Portugal, Espanha, França, são 14 países viajando. A gente vem agora, a Marta está no Brasil, eu estou aqui, estou aproveitando para fazer manutenção. Mas é difícil você fazer limpeza, fica úmido o carro, não dá para limpar os bancos, eu queria limpar os bancos. Então tem que esperar melhorar um pouco o tempo para poder fazer alguma parte da manutenção. Até a parte externa, né? Limpar, tirar algumas cracas que ficam, com o tempo vai criando no teto do carro e a gente vai fazer isso com o tempo melhorando. E estou aproveitando para comprar coisas que a gente não tem tempo para comprar, né? Então, mais uma coisa que eu comprei e recebi, vem da China, demora um pouco, demora uns 10 dias, às vezes um pouco mais. Como agora eu tenho tempo, já deixei aqui para receber. Então, vou falar um pouco sobre esse assunto, né, que eu acho que para quem viaja é um tema muito importante. A gente já vem falando várias vezes, tá? Tem, por exemplo, aprendi aqui a receber pelo posta restante, mas aí são só documentos, cartas, né? Não pacotes, principalmente quando você compra da Temu, da AliExpress, da Amazon, né? Tem muitos lugares que você está viajando e precisa e pode receber mercadoria. Então vou falar um pouco sobre esse assunto. Bastante agora, já tem chovido vários dias, essa época é normal chover, e tem aviso laranja, recebi um aviso laranja no celular de tempestade. Vem uma tempestade aí, é um ciclone que passa pelo oceano, né, na faixa litorânea, vai ser mais forte, mas mesmo assim aviso amarelo de ventos fortes e chuva forte, de hoje até amanhã no final do dia. Bom, então vamos abrir aqui nosso pacotinho aqui que chegou, né, pelo correio, pelo CTT. O pessoal pergunta aí muitas vezes como é que a gente recebe, né? O endereço que a gente dá de onde a gente está ou para onde a gente vai não é o nosso endereço fiscal, é uma coisa completamente diferente, tá? É só um endereço para receber mercadoria, né? Tem muita gente que compra aquelas caixas no correio, né? Mas aí fica fixo. E como a gente viaja sempre, é difícil você ter um endereço fixo, né? A gente tem um endereço fiscal, só que muitas vezes para mandar para lá para o endereço fiscal e depois para a pessoa mandar para a gente, acaba saindo muito caro. E normalmente esses pacotes que a gente recebe, ou quando a gente ganha para fazer um vídeo mostrando, né, um vídeo colaborativo mostrando o produto, para que vocês conheçam novos produtos, né, a gente não paga frete. Até mesmo esse aqui que eu comprei pela AliExpress, eu vou deixar o link aí no descritivo do produto que eu estou comprando, que eu comprei. Vamos ver o que é? Para caso vocês tenham interesse em comprar, usar o link, porque consegue um desconto e ajuda o canal também. A gente, nesses links que a gente apresenta aqui no descritivo, a gente recebe uma pequena porcentagem, né? Ou pelo menos ganha um bônus, para que essas empresas possam de novo mandar algum produto para a gente. Esse aqui eu comprei, esse eu não ganhei não. É um controlador solar. Porque o nosso controlador solar é um controlador solar básico. Eu já mostrei no vídeo da bateria, que nós ganhamos uma bateria. E precisávamos de um controlador solar específico para baterias de lítio LiFePO 4. Então esse aqui é específico. Eu pesquisei um pouco, tem muitas marcas, tem muitos fabricantes. O mais conhecido aqui na Europa é um azul, que eu não vou falar a marca, porque eu entrei em contato com eles para eles nos oferecerem um, mas eles não ofereceram, então eu não vou indicar. Esse aqui é da China, também não nos ofereceram, mas é metade do preço. Aí vocês vão falar assim, será que é bom, será que não é? Como é que a gente vai saber, né? Só testando. Na verdade é só a voltagem, ele não precisa ser grandes coisas não, porque é só controlar a voltagem, é um controlador de voltagem. Eu conversei com um eletricista, engenheiro elétrico, né, que falou para mim, olha, parece bom, ele é de um material rígido, né, ele tem aqui o controle digital, aqui então dá para você acompanhar a carga que está recebendo a bateria, né, tem aqui eu vou depois, claro, tem que ler, tem uma tampinha para você inserir os cabos aqui, né, os cabos vêm por aqui e fica fechadinho aqui, com segurança. É bacana. Aqui tem um refrigerador, né, para passar o ar. É de metal, é de alumínio provavelmente. É metal mais frio, né, que é um arrefecedor para que não esquente muito, claro. E vai ficar dentro desse armário aqui. Tem lá vou tirar aquele
e colocar outro. É isso, não tem o que fazer, né? Assim, não é a grande dificuldade de instalar, porque vem o painel solar para cá, para dentro da autocaravana, né? E aí entra no controlador, né? E depois daqui ele vai controlar a voltagem, tirar o melhor proveito da placa solar para enviar para a bateria de lítio, tá? Bom, é isso. Foi esse produto que veio. Eu vou deixar aqui fechadinho, depois vou instalar, aí eu mostro a instalação. Tem os parafusinhos, mas eu não quero parafusar nada, né? Vou ver se eu aproveito os furos que estão lá, mas já vou dizer que não vou conseguir aproveitar os furos. Ah, ele veio com um manual, tem um manual, tá? Tem um manualzinho, né? Tem que ler direitinho, tá em inglês. Ah, e como é que lê o manual em inglês? Google Translator, né? A gente já falou disso aqui. Vem com a forma aí, com um modelo de, se você for instalar em algum lugar, precisa furar a parede, né? Ele vem com molde, é um molde com os furos. No meu caso aqui é tranquilo, fácil, maravilha, vai dar tudo certo, né? Tem até com buchinha, caso você precise colocar numa parede de concreto, de tijolo, né? Mas aqui é madeira, né? Então é isso aí, olha só. Eu vou guardar aqui por enquanto. Tá chovendo, né? Já falei que vai vir chuva pela frente. Bacana. Então é isso. E aí tem o link desse produto aqui no descritivo para que vocês conheçam e avaliem se tem interesse em comprar ou não. Dessa vez foi só isso que veio. Ainda tem coisa para receber, né, da AliExpress. Nós fizemos o cadastro de afiliados lá da AliExpress. Então todo produto que eu apresentar para vocês aqui vai ter um link no descritivo. E é como eu falei, ajuda o canal, ajuda a gente a monetizar melhor o canal e a gente continuar trazendo para vocês dicas e informações sobre produtos que são úteis, né? Aqui atrás tem um esqueminha, tá? É a placa solar que liga aqui e vai para a bateria. Pronto, é isso aí. Bom, a instalação vai ser aqui, né? Vou tirar aquele e por esse é bem maior, né? Eu removi esse aqui, né? Que é um P261. Agora também não sei o que eu vou fazer com isso. Quem quiser comprar, tá aí a venda. Nem sei quanto vale. Mas tá aqui, tá novo, tá funcionando. Novo não tá, mas tá funcionando normalmente, né? Mas para nós não serve mais. E agora, fiz ali, eu tô usando a luz para poder ficar mais claro para vocês. Tá aqui o painel já instalado. Eu não coloquei nenhum parafuso, não gosto de usar parafuso. Usei aquela fitinha que a gente tem, essa fitinha aqui. Quer dizer, a Marta gosta menos de parafuso do que eu. Mas tá aí, tá instalado, olha. Fica no cantinho ali e pronto, temos o MPPT. Agora eu vou controlar, ver como é que tá a voltagem dele pelo Bluetooth da bateria de lítio. Gente, a Neuza, que todo mundo conhece, a madrinha da Chandra, há muitos anos. Ela veio, as taças da Neuzinha, os vinhos que sempre são brindados com a Neuzinha, porque ela dá uma mesada pra Chandra e a gente às vezes pega um pouquinho da mesada pra gente. A Chandra empresta pros vinhos. A Chandra empresta. Gente, eu tô tendo o privilégio de conhecer pessoalmente, ela vem de São Paulo pra encontrar. Ai, linda, linda, obrigada, Neuza. Obrigada. Olha, ganhei até presente, depois eu mostro o meu presente pra vocês. E esse é pra mamãe. E esse é pra mamãe, até parece que eu não vou comer. Uma dela é da mamãe. Em Portugal, o caos sobre rodas. O motorista abusou do tempo de reação para desviar de uma placa derrubada pelo vento. Outra estrada, outro motorista e mais uma imagem assustadora. Caiu o caminhão. O motorista do caminhão tombado escapou ileso. Ventos de até 180 km por hora arrastaram também centenas de árvores. Aulas foram canceladas e mais de 300.000 pessoas ficaram sem luz. A jornalista Caroline Ribeiro, que mora em Lisboa, faz um balanço da destruição. Muita queda de árvore, muitos danos a imóveis, ferrovias também interditadas, houve interrupção de trechos de trem. Viajando geral, viajando